Escreva nos comentários de onde é. Não se esqueça de subscrever e gostar. 20 de setembro de 1977, 4 da manhã. Petrozavodsk dormia um sono agitado, o tipo de sono que as cidades têm quando há algo de errado no ar. A neblina outonal subia do lago Onega, envolvendo a capital da Carélia num manto de presságios. O motorista da ambulância, Vladimir Beliaev, conduzia pelas ruas desertas da cidade, regressando de uma chamada. Ao lado dele, a médica Valentina Menkova, exausta do turno da noite, dormitava. Mas o sono não chegava. Havia uma espécie de tensão ansiosa no seu corpo, como se estivesse perante uma tempestade. Pare, pediu Menkova de repente. Está abafado. Beliaev abrandou perto do parque. Menkova saiu do carro e olhou para o céu. As estrelas cintilavam com uma luz fria e sobrenatural. O silêncio apertava-lhe os ouvidos. Até o vento gelou, como se a natureza sustivesse a respiração. E depois algo mudou na parte nordeste do céu. A princípio, era apenas um ponto brilhante entre as constelações. Mas cresceu, tornou-se maior e mais brilhante, pulsando com uma luz doentia. Menkova agarrou Beliaev pela mão. Vês isso? Beliaev levantou a cabeça e gelou de horror. O que estavam a observar não se enquadrava na estrutura da compreensão humana. Uma estrela enorme e ofuscantemente brilhante movia-se lentamente em direção a Petrozavodsk, enviando impulsivamente feixes de luz pulsante para a terra. A estrela parou acima do centro da cidade e começou a transformar-se. Inchou, espalhando-se no céu, assumindo a forma de uma alforreca monstruosa. Longos e retorcidos tentáculos de luz estendiam-se do seu corpo central, os mais finos feixes de raios que chegavam ao solo, como se uma criatura predadora tentasse agarrar a cidade com os seus membros luminosos. Beliaev sentiu um arrepio de horror primitivo percorrer-lhe a espinha. Um sentimento animal de medo surgiu na sua alma, o tipo que se experimenta perante algo transcendental, desconhecido. As suas mãos tremiam tanto que não conseguia ligar o carro. As alforrecas banhavam a cidade com uma infinidade de relâmpagos dos mais finos, criando a impressão de uma chuva torrencial, uma chuva de luz, uma chuva de pesadelo. Petrozavodsk não foi a única testemunha do que estava a acontecer. Em Sortavala, Lepazurie, Letta, bem como em Leningrado e na região de Leningrado, na região de Pskov, nos países bálticos e na Finlândia, Helsínquia, Nurmijärvi, as pessoas viram a mesma coisa. No observatório de Pulkovo, o astrónomo de serviço sentiu o sangue gelar. Ao longo de muitos anos de observação, vira cometas, bolas de fogo, auroras, mas isso não se enquadrava em nenhuma estrutura científica. No aeroporto de Pulkovo, o despachante viu o impossível no ecrã do radar. A marca era enorme, maior do que qualquer aeronave conhecida, e não se movia ao longo de uma trajetória balística, como todos os objetos na atmosfera devem mover-se. Ela pairava. A tripulação do navio de pesca PTS Primorsk, em Primorsk, região de Leningrado, também testemunhou o fenómeno. Os marinheiros, habituados aos caprichos da natureza, ficaram chocados com o que viram. Os trabalhadores da companhia de navegação White Sea Wanga, aqueles que assistiam ao pesadelo do cais, decidiram que uma guerra tinha começado, a Terceira Guerra Mundial. Um velho marinheiro gritou: "Precisamos de nos proteger. É uma arma química ou atômica." Mas não havia onde nos esconder. Os relâmpagos penetravam pelos telhados, pelas paredes, sentindo a cidade com dedos invisíveis. Muitos residentes de Petrozavodsk observavam o alienígena espacial.
Uma mulher que se encontrava numa cabine telefónica pública, Tamara Tikhonova, outra correndo para a farmácia, uma equipa de estivadores. Tamara Tikhonova marcava um número quando o céu explodiu em luz. Através das paredes de vidro da cabine telefónica, ela viu um pesadelo cósmico a desenrolar-se sobre a cidade. O auscultador escorregou-lhe dos dedos trêmulos, mas ela não conseguia tirar os olhos da alforreca que pairava no céu. O investigador do Instituto de Geologia G.P. Safronov observou a evolução do objeto, notando o aparecimento de vários pontos brilhantes e cintilantes no bordo inferior da concha luminosa. Esses pontos desapareceram rapidamente, mas a sua presença acrescentou ainda mais mistério ao que estava a acontecer. O ex-piloto Vej Barkatov, um homem que via o céu de diferentes alturas, estava à janela do seu apartamento e não conseguia acreditar no que via. Ao longo dos longos anos de voo, deparara-se com vários fenómenos atmosféricos, mas nunca ninguém vira nada parecido. Testemunhas oculares descreveram detalhes externos interessantes do fenómeno. A lista destes detalhes incluía frequentemente flashes, um ponto brilhante com um rasto de gás. Observou-se a evolução de objetos pontuais numa bola com dimensões angulares de 0,5 graus, o tamanho angular da Lua, a 7 graus. As testemunhas descreveram um ponto luminoso numa névoa ou rodeado de raios de luz, anéis concêntricos, figuras semelhantes a uma flor, constituídas por 3 ou 6 pétalas. Foram indicadas cores diferentes, branco, amarelo, carmesim, azulado e até verde. Não havia acompanhamento sonoro, o que tornava o espetáculo ainda mais assustador. Um horror silencioso que descia do céu. De seguida desenvolveu-se gradualmente uma estrutura composta por raios curvos que se tocavam no corpo central. Possivelmente eram fluxos de matéria luminosa. Estes fluxos ocupavam uma área significativa do céu. Todo o objeto se assemelhava a uma medusa. A cor principal da medusa era o branco e o azul, e o objeto central brilhava a vermelho. Logo no início da investigação, os investigadores repararam que, em alguns casos, não se observava mas um grupo de objetos em simultâneo. Em Lechta e perto de Lohi, vários destes corpos foram observados simultaneamente. Existem evidências da observação de vários objetos na região de Leningrado e Petrozavodsk. Na aldeia de Kestenga, Carélia, no nordeste, das 1h em Yuma às 4h20, observou-se o movimento de 2 corpos brancos em forma de círculo com dimensões angulares da Lua. O primeiro corpo, segundo testemunhas oculares, irradiava muita luz. Um segundo corpo, em forma de ponto, voava atrás, a uma curta distância. Em Caneli, observou-se que na direção noroeste surgiu um raio e, de seguida, uma estrela. A estrela subiu o tempo todo e o raio desapareceu. Então, apareceram 6 raios. Os raios expandiram-se e formaram um círculo semelhante a uma flor. Esta flor pairava imóvel no céu. Os observadores reportaram objetos em manobras com rotações até 90 graus e paragens, pairando. Foram observados feixes e raios luminosos que os observadores associavam por vezes aos feixes de holofotes. Não se tratava da queda de um meteorito, nem do voo de um avião ou de um foguetão. Os objetos comportavam-se de forma sensata e sistemática, como se estivessem a estudar a terra embaixo. Algo especialmente assustador aconteceu no apartamento do escritor Anatoly Linevsky, na Oktyabrsky Prospect 70, apartamento 94. O feixe não atravessou simplesmente a janela. Atravessou o vidro exterior e depois o interior, deixando buracos perfeitos de diferentes tamanhos. No vidro exterior, um círculo com 5 centímetros de diâmetro. No interno, uma elipse de 9 por 7 centímetros. O apartamento ficava no 5º andar. As janelas davam para o lago Onega. O investigador A.P. Belov descobriu buracos semelhantes em mais 4 casas em Petrozavodsk. Havia também depressões nas paredes de tijolo. Com base na localização dos buracos, determinou a posição da fonte. A sua altitude era de 13 a 14 quilómetros acima da superfície da Terra. Tendo construído uma paralaxe inversa com base nestes buracos penetrantes, os cientistas obtiveram uma altitude mais precisa da pairada do objeto, 14 quilómetros.
Mas um objeto deste tamanho a tal altitude deveria ter sido visível a centenas de quilómetros. E, de facto, foi visto de Helsínquia a Pskov. Linevski acordou com um som, grave, mas distinto, como se alguém estivesse a perfurar vidro com uma ferramenta invisível. Nenhum objeto mecânico estranho ou dano foi encontrado no apartamento. Apenas estes buracos assustadores, como marcas deixadas por uma mente desconhecida. Às 4:30 da manhã, a cidade estava em pânico. As pessoas corriam para fora das suas casas, com qualquer roupa que tivessem. Alguns estavam a rezar, outros estavam a chorar, outros estavam apenas parados a olhar para o céu com um olhar fixo. Os telefones da polícia estavam ao rubro com chamadas. Há um disco voador a pairar sobre a cidade. Há uma alforreca no céu. Está a lançar raios. A guerra começou. Os alienígenas chegaram. O correspondente da TASS na Carélia, Nikolai Petrovich Milov, era uma pessoa invulgar para o jornalismo soviético. Quando começou a receber chamadas de cidadãos preocupados, na manhã de 20 de setembro, não os ignorou. Foi ao local, falou com testemunhas oculares e registrou os seus depoimentos. Milov compreendeu que estava perante uma escolha. Podia permanecer em silêncio como vinha sendo feito há décadas, ou podia dizer a verdade por mais inacreditável que fosse. A 23 de setembro de 1977 foi publicado um artigo intitulado Fenômeno Natural Não Identificado no jornal Pravda. Os residentes de Petrozavodsk testemunharam um fenômeno natural invulgar. A 20 de setembro, por volta das 4 horas da manhã, uma enorme estrela brilhou subitamente no céu escuro, enviando impulsivamente raios de luz para a Terra. Esta estrela moveu-se lentamente em direção a Petrozavodsk e, espalhando-se sobre a forma de uma alforreca, pairava, banhando a cidade com uma infinidade de raios dos mais finos que davam a impressão de chuva torrencial. Pela primeira vez na história da União Associata, a imprensa central noticiou oficialmente a observação de um OVNI. A investigação mais completa foi conduzida por um investigador do Instituto Astronómico Estatal, P.K. Sternberg, candidato a Ciências Físicas e Matemáticas, Leonid Mikhailovich Gindilich. Era um verdadeiro cientista, meticuloso, objetivo, pouco propenso ao sensacionalismo. Em 20 de outubro de 1977, elaborou um relatório intitulado O Fenômeno de 20 de setembro de 1977, Descrição do fenômeno, análise preliminar de dados. O relatório continha dados que poderiam virar a nossa compreensão da realidade de pernas para o ar. O fenômeno foi observado numa área que abrange parte da península de Kola, Carélia, as regiões de Leningrado e Pskov, Estónia e parte da Bielorrússia. Segundo a imprensa finlandesa, o fenômeno foi também observado em partes da Finlândia. O objeto estava localizado a uma altitude de 6 a 7 quilómetros acima da superfície da Terra. O diâmetro da medusa era de cerca de 170 metros. Mas o mais terrível não era a dimensão do fenômeno, mas sim as suas consequências. Após os acontecimentos de setembro, começaram a surgir estranhos buracos nas janelas das casas de Petrozavodsk. Acreditarem, a alforreca não tinha desaparecido, estava escondida. No dia 1 de janeiro, às 23h47, um raio invisível trespassou a janela dos Kravtsov. Todos foram tomados por uma sensação de medo e pesar. O condutor parou o carro e moveu-o apenas depois de a estrela se ter afastado e o brilho se ter apagado, segundo testemunhas oculares. Como a de uma lua cheia. Mas não era um luar suave. V.M. Rudoy. O objeto luminoso foi observado durante meia hora durante a aproximação do avião a Moscovo. Voo SU-508, Singapura-Moscovo. Estava abaixo da sólida cobertura de nuvens, brilhando intensamente sob as nuvens. Os pilotos do avião Tu-154, que aterrou no aeroporto de Pulkovo, no momento em que o fenômeno foi observado,
viram algum objeto escuro em forma de cone dentro da bola. Este pormenor era especialmente perturbador, como se algo material, algo real, estivesse escondido dentro do casulo luminoso. Às 4:05, a bola de fogo desapareceu e uma mancha escura apareceu no seu lugar. A formação de uma mancha escura no centro do objeto foi notada por muitas testemunhas oculares em Leningrado, Petrozavodsk e noutros locais. Segundo a maioria das testemunhas oculares, a mancha tinha uma forma irregular. No entanto, alguns enfatizaram que a mancha tinha uma forma geométrica regular. Esta mancha escura não se formou por acaso. Apareceu num determinado momento, quando a concha luminosa atingiu o seu tamanho máximo. Como se algo dentro do objeto fosse ativado, este começou a funcionar de acordo com um determinado programa. Tendo construído um diagrama da localização dos buracos no mapa da cidade, os investigadores descobriram um padrão. Os buracos estavam dispostos em círculos concêntricos com o centro no centro da cidade. Como se alguém estivesse a demarcar zonas, criando uma grelha de coordenadas para fins desconhecidos. Cada buraco tinha o seu próprio número neste sistema sinistro. Uns eram redondos, outros elípticos. Alguns tinham as bordas derretidas, outros polidas. Mas nenhum deles apareceu por acaso. Todos faziam parte de um plano maior. Os investigadores que conduziram a investigação em nome da Academia de Ciências da URSS tinham 85 testemunhos escritos. Considerando que os acontecimentos ocorreram na URSS durante os anos de regime totalitário, quando os relatos de OVNIs podiam prejudicar uma carreira, o número real de testemunhas oculares foi muito maior. Pela experiência em processamento estatístico, sabe-se que 1 em cada 10 pessoas relata os seus avistamentos de OVNIs por escrito. Isto significa que houve pelo menos 850 testemunhas reais. Quase 1000 pessoas viram algo que não deveria ter existido. Em Petrozavodsk, houve depoimentos de cerca de 100 pessoas. A maioria dos moradores ainda dormia naquele momento. Mas aqueles que acordaram, aqueles que viram, lembraram-se disso para o resto das suas vidas. A seguinte versão tornou-se popular. Um foguetão com o satélite militar Cosmos 955, lançado às 4 horas da manhã a partir do cosmódromo de Plesetsk, sobrevoou Petrozavodsk. O sol nascente poderia ter iluminado os jatos de escape do foguetão, dando ao objeto o aspecto de uma alforreca. Mas o especialista em astronáutica James Oberg relatou: observações de fenómenos semelhantes não ocorrem em todos os lançamentos. A combinação de azimute, altitude e condições de iluminação do lançamento ocorreu apenas na 4ª vez, apesar da elevada frequência de lançamentos de Plesetsk. Após o fenómeno de Petrozavodsk, foi criado um programa estatal no país para estudar objetos voadores não identificados. O programa recebeu o nome de código SETCA-AN. Oficialmente, estudava fenómenos atmosféricos anómalos. Um relatório sobre o trabalho dos investigadores de Petrozavodsk foi ouvido numa reunião do Presídium da Academia de Ciências da URSS em maio de 1978. O relatório confidencial continha dados que deveriam permanecer em segredo. Muitas testemunhas oculares referiram ter observado não um, mas vários objetos ao mesmo tempo. Em Lekta e perto de Loi, foram observados simultaneamente vários corpos luminosos. Em Sosnovyj Bor, Oblast de Leningrado, 3 soldados observaram durante 5 minutos uma estrela começar a emitir raios e uma concha em forma de medusa formar-se gradualmente à sua volta. Uma testemunha ocular de uma aldeia viu uma estrela cadente que confundiu com um meteorito. No entanto, o meteorito não caiu, mas parou e começou então a mover-se em direção ao observador, aumentando rapidamente de tamanho.
O corpo tinha uma forma hexagonal ou octogonal, era alongado e delimitado por pontos luminosos brilhantes na frente e atrás, e as bordas pareciam janelas iluminadas por dentro. Mas o mais terrível era que a aproximação do corpo provocava uma sensação de ansiedade e pânico no observador. Foi assustador. Baixei-me até ao chão, recordou. No final da década de 1980, ocorreu um incidente na Carélia associado às consequências a longo prazo do fenómeno. Um comboio de mercadorias chegou ao local de descarga e os depósitos de combustível da locomotiva estavam cheios, embora, segundo os cálculos, o combustível devesse ter acabado. Os maquinistas alegaram que o comboio estava a ser puxado por um OVNI durante todo o percurso, nem os travões de emergência funcionaram. Por toda a Carélia, os trabalhadores ferroviários relataram acontecimentos estranhos. Os comboios mudavam de velocidade sozinhos, os pontos alternavam sem comandos, os semáforos mostravam sinais inexistentes. Leonid Guindilis recolheu 85 depoimentos escritos de testemunhas oculares. Considerando que os acontecimentos ocorreram na Uracelinada durante a era do regime totalitário, quando os relatos de OVNIs podiam prejudicar uma carreira, o número real de observadores era muito maior. Guindilis chegou à conclusão de que a versão de um foguetão a voar é insuficiente para explicar todos os fenómenos observados. A questão foi complicada por discrepâncias nos depoimentos. Alguns observaram vários objetos ao mesmo tempo. Foram fornecidos dados diferentes sobre a luminosidade, a direção do movimento e a altitude. Muitas testemunhas oculares notaram a formação de uma mancha escura no centro do objeto. Os pilotos do avião Tu-154, que aterrou no aeroporto de Pulkovo, viram algum objeto escuro em forma de cone dentro da esfera. Esta mancha escura foi descrita como tendo uma forma geométrica regular. Não uma formação acidental, mas algo criado deliberadamente. Em Helsínquia, o chefe do Serviço de Vigilância Aérea ligou para Moscovo, em linha direta. Temos uma emergência. Um objeto de origem desconhecida está sobre o nosso espaço aéreo. São estes os seus testes. Os dados do radar mostraram algo alarmante. O objeto não se moveu ao longo de uma trajetória balística, como se devem mover os fragmentos de um foguetão. Manobrou. Foi inteligente. O investigador A.P. Uevo Belov encontrou buracos em 4 casas em Petrozavodsk. Havia também depressões nas paredes de tijolo. A partir da localização dos furos, determinou a altura da fonte, 14 quilómetros acima da superfície da Terra. Na primavera de 1978, um exame mostrou que os buracos surgiram como resultado de disparos de fisgas ou de zarabatana. Mas Guindilis discordou destas conclusões. Os buracos com as bordas derretidas apareceram precisamente nas casas por onde passavam os raios das alforrecas, e não surgiram por acaso, mas de acordo com um determinado sistema. Após os acontecimentos de 1977, os investigadores voltaram a sua atenção para os antigos petróglifos do Lago Onega. Entre as imagens de alces, cisnes e peixes, os arqueólogos encontraram desenhos que eram anteriormente considerados simbólicos: círculos com linhas divergentes, figuras com cabeças grandes, objetos que fazem lembrar discos voadores. O petróglifo mais misterioso está localizado no Cabo Bezovnos. Esta é a imagem de uma criatura com olhos enormes, dos quais se estendem linhas onduladas. Uma espiral está esculpida nas proximidades, um símbolo do tempo, e dentro da espiral existem 17 pontos. Os antigos sabiam alguma coisa. Viam não só alforrecas, mas também o futuro, e deixaram avisos esculpidos em pedra eterna. A agência de notícias norte-americana UPI noticiou: uma bola de fogo brilhante, observada durante cerca de 4 minutos no início desta manhã, poderia ter sido a explosão de um foguetão espacial soviético. A torre de controle do aeroporto de Helsínquia informou que estavam a seguir uma bola brilhante no radar que se movia para leste. Mas os operadores de radar sabiam a verdade. O objeto não se estava a mover para leste. Estava a pairar, a manobrar, a estudar.
como um ser inteligente que tivesse encontrado a civilização humana pela primeira vez. Gromov, diretor do Observatório Hidrometeorológico de Petrozavodsk, admitiu: os funcionários do Serviço Meteorológico da Carélia nunca tinham observado nada semelhante na natureza. Não foram registados desvios bruscos na atmosfera. Sabemos também que não foram realizadas experiências técnicas na nossa área. Mas experiências foram realizadas, só que não por pessoas. De acordo com os relatos de testemunhas oculares, muitos não estavam apenas entusiasmados. Experimentaram uma sensação de ansiedade e medo que roçava o pânico. Algumas testemunhas oculares notaram um impacto físico real na sua condição. Segundo uma versão, a discussão aberta do fenómeno na imprensa soviética tornou-se possível devido ao interesse pessoal do chefe do KGB da URSS, Yuri Andropov. Interessou-se pelos acontecimentos na região onde a sua carreira partidária começou. A pedido de Andropov, os principais especialistas do país, incluindo académicos, foram envolvidos na investigação. Comissões especiais foram criadas, fundos foram alocados e expedições foram organizadas. Após o desaparecimento do objeto principal, começaram a ocorrer acontecimentos ainda mais estranhos no céu. Das 4h45 até ao amanhecer, foram observados fenómenos luminosos adicionais em Leningrado e nos seus arredores, Petrozavodsk, Podporozhye, Priaza e Sortavala. Por volta das 5 horas da manhã, surgiram novas formações luminosas na zona de Pulkovo. Estes fenómenos receberam o codinome Estágio S. Com base nos dados disponíveis, foi feita uma estimativa aproximada. A altura do objeto era de 200 bois-menos 50 km. As dimensões lineares da casca eram de 180 bois-menos 40, 260 bois-menos 60 km, o comprimento em altura era de cerca de 80 km e o tamanho do núcleo era de cerca de 20 km. A altura da sombra acima do local do objeto era de 130 km, o que significava que o objeto estava localizado na parte da atmosfera iluminada pelo Sol. Mas como poderiam existir simultaneamente objetos a uma altitude de 6 a 7 km, fase principal, e 200 km, estádio S? Esta questão atormentava os investigadores. Não foi possível obter uma imagem geométrica consistente do fenómeno. Segundo Zeilstein, que observou o fenómeno na zona de Petrov, toda a imagem ocorreu em condições de nebulosidade contínua, ou seja, abaixo das nuvens. Isto foi confirmado por Ena Korzakov, da aldeia de Ermilovo, na região de Leningrado, que afirmou que o objeto voava abaixo das nuvens. Os dados de observação de aeronaves também indicaram que o objeto estava a uma altitude insignificante, a menos de 10 km da superfície da Terra. Ao mesmo tempo, o estádio S ocorreu claramente a uma altitude de cerca de 200 km. A contradição era flagrante. O início da fase S foi registado às 4h04, enquanto o início da fase principal do fenómeno foi datado às 13h56, 1 minuto. Este horário foi registado pela equipa de serviço do aeroporto de Pulkovo. Considerando que a aeronave estava em operação no momento da observação, é duvidoso que o horário tenha sido alterado em 7 a 9 minutos. Entre as testemunhas oculares do fenómeno de Petrozavodsk esteve o famoso poeta e jornalista Dmitry Svintsov. Nessa noite, ficou acordado até tarde com os atores do Teatro Nacional. Regressando a casa na madrugada, testemunharam um espetáculo incrível. Não sei o que foi, admitiu anos mais tarde. O artista, habituado a imagens e metáforas, não conseguia encontrar palavras para descrever o que via. A imaginação criativa recusava-se a trabalhar perante uma realidade que ultrapassava qualquer fantasia. Outra testemunha corria para a farmácia, talvez em busca de medicamentos para uma criança doente ou para pais idosos. De manhã cedo, ruas vazias e de repente o céu explode com uma luz sobrenatural.
Parou no meio da rua, esquecendo as preocupações, e olhou para cima até que a alforreca se dissolveu no ar da manhã. Durante muito tempo depois, ela não se conseguia lembrar por que razão tinha ido à farmácia. A memória dos problemas do cotidiano foi apagada, substituída pela imagem de uma criatura gigante e luminosa no céu. Uma equipa de estivadores estava a terminar o seu turno da noite quando o espetáculo começou. Os homens, habituados ao trabalho físico pesado, à realidade das gruas, contentores e navios de carga, congelaram como se estivessem encantados. Um deles disse mais tarde que pensou na guerra. Tinha realmente começado um ataque nuclear? Mas não era o clarão de uma explosão, era algo vivo, inteligente, a explorar. A medusa movia-se com determinação, como se procurasse algo ou alguém. E encontrou. A Academia de Ciências da URSS foi inundada de cartas com relatos de fenómenos semelhantes noutras regiões da União Soviética após a publicação dos relatórios do milagre de Petrozavodsk. Cientistas habituados a metodologias rigorosas e a experiências reprodutíveis depararam-se com um fenómeno que não se enquadrava em nenhum quadro teórico. As palestras do professor Felix Ziegel, do Instituto de Aviação de Moscovo, e do oficial naval Vladimir Azaza atraíram plateias repletas. As pessoas ansiavam por explicações, mas só recebiam novas perguntas. A comunidade científica dividia-se entre os cépticos e os dispostos a admitir a existência de fenómenos que a ciência moderna não conseguia explicar. Muitos observadores acreditavam sinceramente que descrever avistamentos de OVNIs poderia prejudicar seriamente as suas carreiras. Num país onde o materialismo e o ateísmo científico triunfaram, os relatos de discos voadores eram percebidos como sinal de instabilidade mental ou de insuficiente preparação ideológica. Assim, em cada 10 testemunhas oculares reais, apenas uma prestou depoimento por escrito. As restantes preferiram permanecer em silêncio, discutindo o que tinham visto apenas com um pequeno círculo de pessoas próximas. O medo pelas suas carreiras e reputações revelou-se mais forte do que o desejo de partilhar a experiência mais incrível das suas vidas. A medusa transformou-se num semicírculo brilhante e retomou o seu movimento em direção ao lago Onega, cujo horizonte estava envolto em nuvens cinzentas. Neste manto, formou-se uma ravina circular de cor vermelho vivo no centro e branca nos lados. Não se tratava apenas de uma ilusão de ótica. Algo material, algo com uma enorme energia, abriu um buraco na cobertura de nuvens. Um orifício de forma geométrica regular, como que cortado por um instrumento gigante invisível. Alguns habitantes de Petrozavodsk conseguiram fotografar diferentes fases do fenómeno: torrantes de chuva ígnea, o objeto a afastar-se, o brilho a espalhar-se pelo céu. As fotografias foram enviadas para a Academia de Ciências da URSS para análise. No entanto, a maioria dos fotogramas estava sobreexposta. O filme estava inundado de luz branca, como se tivesse sido atingido por um clarão de força sem precedentes. Apenas algumas fotos continham detalhes discerníveis, mas até elas pareciam quadros de um filme de ficção científica e não provas documentais de acontecimentos reais. A agência norte-americana UPI de Helsínquia noticiou: uma bola de fogo brilhante observada durante cerca de 4 minutos no início desta manhã poderia ter sido a explosão de um foguetão espacial soviético ou de um estágio de um foguetão explodido. A torre de controlo do aeroporto de Helsínquia informou que estavam a seguir uma bola brilhante no radar que se movia para leste. Mas os operadores de radar em Helsínquia viram a mesma coisa que os seus homólogos na URSS. O objeto não se moveu ao longo de uma trajetória previsível, manobrou, pairou, mudou de direção. Comportamento completamente atípico dos detritos de foguetes ou meteoritos. Nos arquivos havia relatos de fenómenos semelhantes observados em jornais e revistas antigas, mesmo antes do início da era da aeronáutica.
Havia descrições destes fenómenos em anais e crónicas antigas. As evidências históricas remontavam à antiguidade. Descobriu-se que o fenómeno de Petrozavodsk não era um acontecimento único, mas apenas um elo de uma cadeia de fenómenos anómalos observados pela humanidade ao longo dos séculos. Mas em 1977, estes fenómenos foram documentados pela primeira vez com precisão científica, estudados por cientistas profissionais e analisados utilizando métodos modernos. Fora da área principal, foram observados fenómenos luminosos invulgares nos locais mais inesperados. Em Tbilisi, no Cáucaso, testemunhas oculares relataram flashes brilhantes no céu. Em Oshakov, na costa do Mar Negro, os pescadores viram objetos luminosos acima da água. Na região de Chelyabinsk e em Altai, os pastores relataram a presença de estrelas que tinham descido muito baixo. Houve relatos de observações de aviões sobre as regiões centrais do território europeu da Uromi-Salti, bem como sobre Copenhaga. Até que ponto todos estes fenómenos estavam relacionados com o fenómeno geral de 20 de setembro de 1977 permanecia incerto. Mas a escala do que estava a acontecer era impressionante. Metade da Europa tinha testemunhado algo incrível e ninguém conseguia dar uma explicação clara. Era importante esclarecer a altitude a que o fenómeno se desenrolou e a sua localização no espaço. Para tal, foi necessário obter dados adicionais de vários departamentos envolvidos em atividades na atmosfera e no espaço próximo da Terra. Estes dados só podiam ser obtidos através de canais oficiais. Consequentemente, foi necessário criar uma comissão interdepartamental, confiando-lhe o estudo do fenómeno e dotando-a dos poderes necessários. As autoridades de Petrozavodsk dirigiram-se oficialmente ao Presídium da Academia de Ciências da Uromi-Salti para obter esclarecimentos. Além disso, o mesmo pedido foi enviado por representantes oficiais dos Estados do Norte da Europa que fazem fronteira com a URSS. De acordo com a testemunha ocular Z.L. Stein, Petrodvorets, toda a imagem foi observada em condições de cobertura contínua de nuvens, abaixo das nuvens. Os dados das medições do teodolito no solo, segundo testemunhas oculares, Petrozavodsk, indicaram uma altura do objeto de 6 km. Mas se o objeto se encontrava a uma altitude relativamente baixa, como poderia ser observado simultaneamente na Finlândia, na região de Leningrado e na Carélia? Não foi possível obter uma imagem geométrica consistente do fenómeno. Restava admitir que o fenómeno estava associado a vários objetos diferentes. Quanto ao estágio final, poucas testemunhas oculares viram os objetos a afastarem-se. A maioria indica 2 direções de partida, algumas 3. A alforreca não explodiu nem caiu. Simplesmente desapareceu. Como se tivesse dissolvido no céu da manhã, deixando para trás apenas buracos redondos no vidro e testemunhas chocadas. A parte que inclui a fase de flutuação seguida da partida do núcleo para norte parece mais credível, na direção do Ártico, na direção das extensões infinitas onde nunca nenhum pé humano pisou. Após a informação sobre o milagre de Petrozavodsk, a Academia de Ciências da URSS foi inundada com cartas com histórias sobre fenómenos semelhantes noutras regiões da União. As palestras do professor Ziegel, do Instituto de Aviação de Moscovo e do oficial naval Azaza atraíram salas cheias. Este episódio foi a gota de água. Era preciso reconhecer oficialmente que os humanos não são mestres da natureza. Antes disso, vários fenómenos anómalos eram estudados por organizações públicas compostas por entusiastas. Mais de 40 anos se passaram desde o fenómeno de Petrozavodsk. Os buracos nas janelas foram selados ou substituídos por vidros novos. As testemunhas oculares envelheceram. Muitas faleceram. Mas a memória dessa noite de setembro continua viva. Os arquivos contêm documentos, fotografias e testemunhos. 85 depoimentos escritos de testemunhas oculares. Os relatórios de Gene Dillis, dados de radar, os resultados das medições da altura do objeto,
a disposição dos buracos. Tudo isto é evidência do encontro da humanidade com algo desconhecido, com algo que voou das profundezas do espaço ou de dimensões paralelas, com algo inteligente, determinado, estudioso. A alforreca pairou sobre Petrozavodsk durante apenas 10 a 12 minutos, mas estes minutos foram suficientes para inverter as nossas ideias sobre a realidade, para obrigar os cientistas a admitir que existem forças no universo que não compreendemos, e talvez essas forças nos compreendam muito melhor do que pensamos. Obrigado por ouvir. Se gostou desta história, subscreva o nosso canal para não perder as novidades. Escreva nos comentários se acredita em OVNIs. Talvez você próprio tenha visto algo inexplicável.